Então, meus irmãos, meu objetivo agora é falar com vocês nesse tempo de pandemia, nesse tempo de afastamento, de isolamento social. Eu pensei num texto que poderia ser apropriado para essa situação. E o texto que eu escolhi para meditar com os irmãos nesta noite, quero fazer isso de modo breve, é no Salmo 46. Salmo 46. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, enquanto eu vou apontando aqui os tópicos que eu destaquei, né? Vou destacar para os irmãos aqui neste texto. Salmo 46. A fim de nós ganharmos tempo, então eu não vou fazer a leitura nesse primeiro momento, mas eu vou lendo os trechos à medida que for expondo a vocês. A primeira coisa importante, irmãos, é a gente observar o subtítulo que está nesse salmo. Provavelmente na sua Bíblia, se for a edição revista e atualizada, você vai perceber que aí está escrito ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. É o que está no subtítulo aí da sua Bíblia. Esta é uma referência importante porque marca a razão por que este cântico foi escrito, este salmo foi escrito. O salmo ele foi escrito para ser cantado. Então, é uma melodia, é uma música. Infelizmente, nós não sabemos exatamente como era essa música, né? Embora hoje alguns irmãos tentam recuperar lá do Saltério de Genebra, da época de Calvino, da época da Reforma, né? Mas nós não sabemos exatamente como esse cântico era cantado. Mas o fato é que ele era cantado. E os irmãos vão perceber que nós temos 3 estrofes nesse cântico, nesse hino. Então, a primeira estrofe vai do versículo 1 ao versículo 3, a segunda estrofe do versículo 4 até o versículo 7, e a última estrofe do versículo 8 até o versículo 11. Um dado importante também do ponto de vista textual. Se você observar, a primeira linha do Salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Observe que no versículo 7 também vai aparecer essa mesma expressão quando diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E também no versículo 11, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, como nós cantamos hinos, estamos muito acostumados a hinos e cânticos, você sabe bem, então, que aí está o refrão. É exatamente aquela parte da música que se repete por várias vezes, né? E a ideia de se repetir, tanto na música quanto na poesia, como é o caso do Salmo, é de dar ênfase a esse tópico. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é exatamente a ênfase que o Salmo quer trazer. E a ênfase é nos dizer que Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui, meus irmãos, ela está no sentido de encontrar refúgio. Imagine uma situação em que você está em desespero ou passando por alguma dificuldade e você precisa se abrigar, você precisa se esconder. Então, a ideia da palavra refúgio aqui é correr para um lugar onde eu possa me esconder. Então, seria realmente um lugar de abrigo, um lugar de amparo, um lugar em que você encontraria esse refúgio para uma situação possivelmente de desespero. Então, essa é a palavra que aparece aí, tanto no versículo 1, quanto no versículo 7 e no versículo 11, a palavra refúgio. Uma outra palavra muito importante é a palavra fortaleza, que também aparece no primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra fortaleza aqui, ela está mais ligada à ideia de força. O Senhor é a nossa força. Embora a gente possa entender também fortaleza como sendo um abrigo, né, como as fortalezas militares, em que a gente pode correr para lá e nos esconder dos inimigos, dos exércitos inimigos, mas também a ideia aqui é de que Deus ele nos dá forças para suportar os momentos de tribulação, de angústia, os momentos difíceis pelos quais nós passamos. E essa ideia ela é reforçada exatamente na segunda linha do versículo 1, quando diz que Deus ele é refúgio e fortaleza, ele é nossa força, ele é o nosso abrigo, e ele também é socorro bem presente nas tribulações. Então, aqui a ideia de que Deus ele está presente sempre.
Ele nunca dorme, ele não cochila, ele não nos abandona. É o Deus que está no meio do seu povo. Aliás, irmãos, essa ideia de que Deus está no meio do seu povo, ela é também repetidamente uma ênfase deste salmo. E eu quero dizer a vocês, pelo menos duas referências que nos fazem concluir desta maneira. A primeira referência está no versículo 4. O versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o versículo 5, Deus está no meio dela. Ou seja, Deus está no meio dessa cidade que o texto aqui está chamando de cidade de Deus. A expressão cidade de Deus, ela se refere, meus irmãos, não exatamente a Jerusalém, porque talvez nós pudéssemos pensar que, pelo fato do Salmo ser escrito, não é, para o povo de Israel, imediatamente vem à nossa mente a ideia de que a cidade de Deus aqui seria Jerusalém. Mas, interessantemente, não há rios que passam em Jerusalém, que passam dentro de Jerusalém. Então, essa referência de que há um rio que passa em Jerusalém, ela não condiz com a situação geográfica, mas ela aponta para um outro sentido, um outro contexto, que é a igreja. Cidade de Deus aqui recebe, portanto, uma referência muito próxima daquilo que é a igreja, ou o povo de Deus. E essa ideia ela é muito clara em Apocalipse, porque no Apocalipse diz exatamente que há um rio no céu, na Nova Jerusalém, que aponta para a presença de Deus no meio do seu povo. Então, aqui a gente pode imaginar o rio de Deus que passa pela igreja, pelo povo de Deus, pela cidade santa, que é exatamente a reunião ou a assembleia dos justos que será concretizada no céu. Uma outra informação importante sobre isso, meus irmãos, é que esse rio, ele representa, segundo o profeta Ezequiel, a graça e a misericórdia de Deus que se abundam na presença da igreja. Os irmãos se lembram de alguns textos do profeta Ezequiel, no qual ele diz o seguinte, que o rio sai do trono de Deus. E esse rio que sai do trono de Deus, Ezequiel 37, esse rio que sai do trono de Deus, ele faz com que tudo aquilo por onde esse rio passa recebe vida. Recebe vida. A gente pode se lembrar também do Salmo 1, daquela árvore que é transplantada para junto de uma corrente de águas e que dá o devido fruto a partir dessa vida que ela recebe desse rio que corre de Deus ou do trono de Deus. Então, a ideia aqui é que Deus está presente com o seu povo. Deus corre entre o seu povo, ele está no meio do seu povo. E é claro, meus irmãos, que a presença mais marcante da presença de Deus no meio do povo é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, reparem que o versículo 4 diz o santuário das moradas do Altíssimo. Santuário é o lugar onde Deus habita. No tabernáculo, né, os irmãos se lembram do tabernáculo do Antigo Testamento, era exatamente o lugar no qual Deus se fazia presente, o sacerdote ia até ali para oferecer as suas ofertas em favor do povo, diante de Deus. O santuário era aquele lugar santo, o lugar de fato em que a presença de Deus se fazia manifesta. E nós sabemos por João, capítulo 1, que esse verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele está no meio do seu povo. E, curiosamente, o Salmo ele também é messiânico nesse ponto, aponta para Jesus Cristo, nos versículos 7 e 11, que eu citei aos irmãos. Observe que o versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é a mesma expressão utilizada também no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. No hebraico, meus irmãos, a expressão Senhor dos exércitos é Imanu, que é uma expressão que está muito próxima e tem a mesma raiz da palavra Emanuel, lá do Novo Testamento. Portanto, quando diz o Senhor dos exércitos, ou Imanu, está conosco, é Emanuel, que é o Deus conosco. E Jesus Cristo foi chamado exatamente de um Deus presente, o Deus conosco. A encarnação de Jesus Cristo, portanto, muda
esta ideia de que a presença de Deus ela está fixa num determinado lugar. Mas, ao contrário disso, a presença de Deus está no próprio Cristo, e no próprio Cristo que agora está no centro da sua igreja. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos o Salmo 46, nós devemos ter em mente exatamente isso. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo na pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, portanto, é o nosso refúgio, é o nosso abrigo. Jesus Cristo é aquele em quem ou sobre quem, de fato, nós podemos lançar as nossas ansiedades, nós podemos correr por causa dos problemas e nos lançar nos seus braços, sob a sua proteção, sob a sua fortaleza. É Jesus Cristo quem nos dá força. Lembre-se do que Paulo escreveu, dizendo que nós temos a força no poder de Jesus Cristo. É ali que nós realmente retiramos o poder para vencer as dificuldades que, porventura, venham sobre nós. E o texto coloca algumas dessas dificuldades, meus irmãos, e por isso eu acho que é tão oportuna essa mensagem nesse tempo de pandemia, porque o texto se refere exatamente a estes problemas. Repare, o versículo 2, por exemplo, trata de problemas relacionados à natureza. Recentemente, semana passada, a gente viu aquele fenômeno maravilhoso lá do vulcão Krakatoa, o Anak Krakatoa, lá na Indonésia, e eu fiquei pensando exatamente nesse texto aqui, porque esse texto fala da natureza que se rebela e de uma natureza que de fato, ela desafia o próprio poder de Deus. Repare, o versículo 2 diz, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Os irmãos sabem que os terremotos eles acontecem tanto em terra firme quanto também no mar. E quando ele acontece no mar, nós temos, além do terremoto, nós temos os chamados tsunamis, como nós já vimos diversas vezes, especialmente naquela região ali da Indonésia mesmo, do Japão, a região da Ásia, que várias pessoas morreram, mais de 3.000 pessoas morreram naquele episódio lá da Indonésia. E aqui no versículo 3 trata exatamente disso, as águas que se tumultuam, as águas que se espumejam, os montes que se estremecem. Então, aqui nós temos terremotos, nós temos tsunamis, nós temos vulcões apontados aqui nesse trecho, nessa primeira estrofe. Mas a mensagem do texto, portanto, diz que, apesar de nós sofrermos com estes episódios naturais, nós não devemos temer. E nós não devemos temer, meus irmãos, pela razão que nós já apontamos, que está no versículo 5. Se Deus está no meio do seu povo, se Deus está presente na cidade dele, que é a igreja, nós não seremos abalados. Observe o versículo 5, diz, Deus está no meio dela, no meio da sua cidade, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Portanto, jamais será abalado. E, além disso, Deus promete ajudar o seu povo. Deus a ajudará desde antemanhã. Eu gosto muito dessa expressão, antemanhã, porque se refere à ideia de que Deus ele se antecipa às questões que, porventura, venham a existir. Ou seja, em outras palavras, enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Por isso a ideia do Salmo 121, de que ele não dorme nem cochila, e os Salmos 2 e 3 que dizem também que nós podemos dormir seguros, porque Deus é a nossa segurança, nós não precisamos temer. Depois, o versículo 6 também mostra um outro tipo de perigo que nós enfrentamos. Além dos perigos da natureza, existem os perigos que envolvem as pessoas, as sociedades. Então, vocês veem, por exemplo, o versículo 6 diz, as nações clamam ou bramam as nações, os reinos eles se abalam. Nós estamos acostumados a ver nações se levantando contra nações, ideologias contra ideologias, esquerdas contra direitas, regimes que são regimes ateus, como o comunismo, por exemplo, que vigorou por algum tempo e ainda persiste em algumas regiões. Mas, ainda assim, mesmo com a terra se dissolvendo, como está no versículo 6, o versículo 6 também diz que Deus faz ouvir a sua voz. Meus irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer nesses tempos de pandemia é exatamente isso, não é? O que Deus quer mostrar à igreja
a partir desta pandemia? E eu penso que aqui é uma resposta interessante. No meio da pandemia, Deus sim faz ouvir a sua voz. Deus está falando ao seu povo. A questão é o que Deus está falando ao seu povo. Eu não tenho dúvidas de que Deus está falando algumas coisas. Por exemplo, Deus está nos disciplinando. E eu não estou dizendo com isso que Deus está pesando a sua mão, massacrando o seu povo. Não, a disciplina ela é tanto uma disciplina pesada, pode ser sim, mas também uma disciplina leve. Ou, em outras palavras, Deus está sempre nos disciplinando todos os dias. Então, de algum modo, Deus está nos disciplinando. E eu tenho certeza, meus irmãos, de que nesse tempo em que nós estamos afastados uns dos outros, fisicamente, Deus está nos ensinando. Talvez você que, quem sabe, não dava tanto valor à igreja física, à presença dos irmãos, à ceia do Senhor, por exemplo, agora você está percebendo o quanto isso faz falta na sua vida diária, o quanto a companhia dos irmãos é importante, o quanto os sacramentos são importantes quando ministrados ali presencialmente, como brincou certo dia desses um irmão próximo, dizendo até o cheirinho do vinho, não é, que a gente vai sentir ali, faz falta. Né? Então, Deus está nos mostrando alguma coisa. Nós lemos o Salmo aí um pouco antes, né? O Salmo que falava sobre a voz do Senhor. E a voz do Senhor ela se faz presente, irmãos, em todas as situações. E eu não tenho dúvidas de que Deus está nos falando também por meio do coronavírus. Né? Aliás, eu gostaria de indicar a vocês o texto do John Piper, o livro que ele acabou de lançar, a Fiel está traduzindo, né? Não sei se, agora eu não me lembro se já foi lançado em português, mas a Fiel está traduzindo e deve disponibilizar, que é exatamente o coronavírus e Cristo. Né? Quer dizer, o que tem a ver Cristo com o coronavírus? O que tem a ver essa pandemia com o nosso Deus? E eu quero ainda destacar, irmãos, para que a gente possa concluir, aqui os versículos 8 e 9. Repare que, apesar de haver terremotos, tsunamis, vulcões, guerras, apesar de haver pandemias, aliás, Jesus Cristo nos alertou para isso, né? Apesar de tudo isso, Deus tem feito coisas maravilhosas, ainda que nós não consigamos perceber tudo isso. Repare o versículo 8, o versículo 8, os salmistas nos chamam para vir e ver, contemplar as obras do Senhor. Deus está fazendo em nosso tempo. E Deus faz coisas assombrosas, que ele chama de assolações, no versículo 8. Coisas assombrosas, como, por exemplo, ele põe fim à guerra, versículo 9. Ele vai onde precisar ir, até os confins do mundo. Deus despedaça, quebra arcos, lanças, ele queima os carros dos exércitos inimigos. E é exatamente pelo fato de que Deus controla, governa todas as coisas. Ele dispõe, mantém, controla tudo conforme a sua vontade. É por isso que o versículo 10, então, faz sentido. No versículo 10, o salmista diz, aquietai-vos. A palavra aqui, aquietar, significa descansar. Significa deixar para lá, numa linguagem mais popular. Né? É como se dissesse assim, deixe isso para lá. Né? Não se preocupe com isso. E reconheça, saiba que o Senhor é Deus. E esse Deus, queridos, ele é exaltado sobre as nações, ele é exaltado na terra. Ainda que os homens o neguem, ainda que muitas vezes os homens não reconheçam a sua poderosa ação, a sua manifestação, esse Deus, ele é um Deus que de fato controla, governa todas as coisas, por isso ele deve ser exaltado. Então, queridos, eu quero concluir com esta mensagem de consolo, de conforto. Ainda que nós estejamos vivendo tempos difíceis, tempos de terremotos sociais, tempos em que os nossos relacionamentos estão sendo abalados, as nossas convicções quanto à igreja estão sendo restauradas, repensadas, embora nós estejamos num momento difícil, e nem sabemos muito bem quando vamos poder voltar, se vamos poder voltar, pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que têm sofrido com outras enfermidades, os profissionais da saúde, certamente tem irmãos aí que trabalham nessa área, o quanto eles têm presenciado, vivido essa situação do coronavírus, né? Mas, apesar de tudo isso, a mensagem do Salmo 46 é: Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso lugar de refúgio.
O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele, de fato, em quem ou para quem nós podemos ir lançar as nossas ansiedades, é em quem nós podemos descansar. Então, de fato, o Senhor é o nosso pastor e Ele não permitirá que essas situações fujam do controle e abalem a sua igreja, porque Ele está no meio da igreja. E mesmo que nós tenhamos que passar por um vale, como temos passado, por este vale, por este afastamento, Ele está conosco. E o fato de Ele estar conosco, como diz o versículo 5, Deus está no meio de nós e por isso nós não seremos abalados. A igreja do Senhor não será abalada, o povo de Deus não será abalado, porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, nós podemos ter a certeza da vitória. Por isso nós precisamos aquietar os nossos corações, precisamos acalmar os nossos espíritos, os nossos ânimos, reconhecer que o Senhor é Deus que controla todas as coisas, reconhecer que Jesus Cristo está conosco, que Ele é o nosso pastor, nada nos falta, que a misericórdia e a graça dele são perenes, constantes em nossa vida, e que a sua bondade jamais se abalará. Lembre-se, Deus continua sendo bom. Deus é bom para com o seu povo, meus irmãos. Deus é bom para com a igreja. Que Ele, portanto, nos abençoe, restaure as nossas vidas, os nossos corações, que Ele nos proteja de incredulidades, que Ele aumente a nossa fé e que Ele nos faça cada dia mais santos, mais piedosos e mais confiantes nele. Amém. Que Deus nos abençoe.